Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VemSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 5 de julho e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura e é muito importante nós termos esse compromisso de todos os dias estudarmos as escrituras. Então eu convido você a participar desse estudo comigo diariamente. Podem me acompanhar aí pela Rádio Sud, a sintonia que eleva, no horário meio-dia, 9 horas da noite, pela página no Instagram chamada A Luz das Escrituras. Vocês podem me acompanhar aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil, tá bom? E esta semana a gente vai estar estudando a sessão 76 de Doutrina e Convênio. Essa sessão ela é gloriosa, tá bom? Ela ensina muita coisa para nós e hoje eu vou compartilhar um pouco do contexto histórico dessa escritura, né, que nós recebemos, e eu vou compartilhar apenas um versículo. E no restante da semana eu vou adentrando melhor nos versículos aí, tá bom? Mas para começar, eu gostaria de dizer que essa revelação aqui, Doutrina e Convênio, a sessão 76, ela é diferente das outras sessões aqui de Doutrina e Convênio, tá bom? Porque parte dessa revelação aqui, ela é uma transcrição de algo que Joseph Smith viu e que Sidney Rigdon viram, tá bom? Então eles tiveram uma grande visão, eles viram ali o reino celestial, o reino terrestrial, celestial, e aí eles escreveram as coisas que eles viram. Então eles foram escrevendo, e aí na própria revelação você consegue observar, né? Joseph Smith escrevendo, e vimos, né, a glória do celeste, e aí ele começa a mencionar as coisas ali. Então é uma transcrição. E também o próprio Joseph Smith e Sidney Rigdon, eles falam que tiveram muita dificuldade. Aliás, eles se sentiram inadequados a tentar descrever essas coisas, né? Porque como você vai descrever o reino celestial, né? Algo tão glorioso, tão cheio de poder, coisas tão lindas que eles acabaram vendo ali, né? Então, para passar esse papel, não existe uma língua, né, que eles poderiam conseguir se expressar ali. Então, eles fizeram o melhor que eles puderam. Eles estavam na presença do Espírito ali e fizeram o melhor que eles tiveram, tá bom? Bom, então eu vou compartilhar com vocês o contexto histórico e apenas um versículo hoje. E no restante da semana eu vou compartilhar aí as outras escrituras que estão dentro da revelação. Bom, o contexto histórico é que Joseph Smith e Sidney Rigdon, eles estavam trabalhando na tradução do Novo Testamento. E olha, essa coisa de nós estudarmos as escrituras todos os dias é importante. Cerca de 80% de Doutrina e Convênio, né, aproximadamente aí, as revelações foram dadas quando Joseph Smith estava estudando as escrituras, ou traduzindo o livro de Mórmon, ou fazendo a tradução do Novo ou Velho Testamento, estudando o Novo e o Velho Testamento ali, aí vinha essas revelações a ele, e ele escrevia essas revelações. Então é muito importante a gente estar estudando todos os dias as escrituras, tá bom? Para que possamos aumentar a nossa capacidade de receber revelação de Deus. Então estava Joseph Smith e Sidney Rigdon fazendo a tradução do Novo Testamento, quando eles chegaram ali no livro de João capítulo 5, versículo 29, que diz, né, os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. E aí nesse versículo, né, os olhos do entendimento deles foram abertos. Eles ficaram pensando como se daria a salvação das pessoas, né, ponderando sobre essa parte da escritura, os olhos do entendimento deles se abriram. Muito importante eu dizer nesse momento que não estava só Joseph Smith e Sidney Rigdon, tá bom? Nessa ocasião. Eles estavam numa casa de um homem chamado John Johnson, e nessa casa havia 12 pessoas, incluindo Joseph Smith e Sidney Rigdon. E quando nesse momento, né, que eles pararam para pensar um pouco sobre essa escritura e os olhos do entendimento deles foram abertos, uma visão se abriu perante eles, tá bom? Perante Joseph Smith e Sidney Rigdon. Então o que acontece? Eles começaram a conversar sobre essa visão. As outras pessoas ali naquela sala, as outras 10 pessoas, eles sentiram a glória do Senhor sobre aquela casa. Eles sentiram muito forte a presença do Espírito Santo.
porém eles não viram as mesmas coisas que Joseph Smith e C.D. Higginson estavam vendo. Inclusive havia uma conversa entre Joseph Smith e C.D. Higginson, né? Por exemplo, Joseph Smith falava assim: nossa, eu tô vendo o reino celestial, 3 graus de glória, né? Eu tô vendo o reino celestial. E aí, depois que ele terminava de falar as coisas que ele havia visto no reino, né? Aí C.D. Higginson falava: eu tô vendo o mesmo. E aí C.D. Higginson começava a falar: ah, eu tô vendo isso aqui no reino celestial, eu tô vendo essa glória aqui, essas coisas. E após ele terminar de falar, Joseph Smith falava: eu tô vendo o mesmo. Então foi tendo conversas entre os dois nessa ocasião e eles foram concordando um com o outro e vendo a mesma coisa. Porém, as outras pessoas na sala, elas só sentiam no coração, sentiu ali o Espírito Santo muito forte, a glória do Senhor naquela casa. Porém, eles não viram a mesma coisa ali que Joseph Smith e C.D. Higginson estavam descrevendo um ali para o outro, né? E vendo a mesma coisa ali. Que interessante, que revelação gloriosa. Eu acredito que essa revelação aqui de Doutrina e Convênio, na sessão 76, ela vai abrir os nossos olhos do nosso entendimento e compreender melhor o amor do Pai Celestial por todos os seus filhos, como Ele quer salvar todos os seus filhos, todas as suas criações. Olha que interessante, a gente vai entender melhor o amor que o Pai Celestial tem por nós, a sua misericórdia. Eu acredito que Deus ele nos abençoa muito mais do que realmente a gente busca, do que realmente a gente está merecendo ou faz por merecer. Deus ele é muito bondoso, ele é muito misericordioso e também a gente consegue ver a justiça de Deus nesse plano também, né? Nessa grande visão aqui que Joseph Smith e C.D. Higginson eles olham, né? Eles contemplam ali essa visão. Importante mencionar também que as outras pessoas na sala, eles comentaram que parte de coisas que Joseph Smith e C.D. Higginson iam conversando, né, da visão, eles não passaram para a revelação, não escreveram no papel, tá bom? Eu acredito que Deus ele revela os seus mistérios àquelas pessoas que são diligentes, fiéis a Ele, mas que nem tudo Ele permite também que a pessoa escreva ou saia divulgando, né? Pessoa, o Senhor te contar um grande segredo e você vai lá e compartilha com outras pessoas esse grande segredo que é entre você e Ele. Não, cada pessoa tem que buscar também por si só, para que Deus revele para ela aquele mistério, para que haja uma aproximação entre ela e a pessoa. É uma questão de relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Nós precisamos ganhar a confiança de Deus para receber esses mistérios e ser dignos, né? E abrir a nossa mente da nossa compreensão para entender realmente as revelações de Deus. Então tem essa parte aqui. Eu vou terminar aqui a parte, né, com o versículo que eu vou ler. Eu vou ler o versículo 14 da sessão 76. Diz assim, ó: de quem testemunhamos, e o testemunho que prestamos é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho, o qual vimos e quem conversamos na visão celestial. Olha que interessante, eles não apenas viram a visão, tiveram a visão dos reinos ali, mas também o próprio Salvador Jesus Cristo apareceu a eles e conversou com eles, com Joseph Smith e C.D. Higginson. E as outras pessoas ali na sala observavam, né, a conversa ali de Joseph Smith e C.D. Higginson, falando, respondendo, porém eles não viam ninguém. Né? Olha que interessante, que visão gloriosa. E o próprio Salvador Jesus Cristo apareceu a eles e conversou com eles. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o efeito dessa visão, tá bom? Como foi chamada na época, né? A grande visão, né? A visão celestial ali. Várias pessoas reagiram de maneira diferente. Eu vou comentar aqui no livro de Revelação em Contexto algumas partes. Por exemplo, né, 2 missionários, que eram o Elder Murdoch e o Elder Orson Pratt. Eles foram até um ramo da igreja, na qual um irmão havia pregado contra a revelação que Joseph Smith havia recebido, contra essa grande visão.
persuadindo aos membros ali da igreja a não acreditar que aquilo não era de Deus. Olha só, né? A apostasia pessoal de um ramo ali especificamente. E aí, Orson Pratt e Elder Murdoch, eles ficaram ali, né? Alguns dias compartilhando algumas escrituras, abrindo a mente dos membros da igreja, e aí no final eles entenderam a grande visão e aceitaram que realmente era de Deus. Então algumas pessoas tinham muita dificuldade, outras aceitavam com facilidade. Por exemplo, o Elder C. Kimball, ele pregou o evangelho a um ministro e converteu. Esse ministro era da Inglaterra. E quando ele estava para fazer a entrevista, prestes a ser batizado ali, o Elder C. Kimball disse aos missionários que não compartilhasse a visão com ele, tá bom? Mas os missionários estavam tão empolgados com aquele novo conhecimento, com aquela doutrina, né? Tava ali, eles gostaram demais, e aí eles chegaram e compartilharam com o ministro, né? O nome desse ministro está até aqui, o nome dele é Senhor Matthews, ou Mateus, né? Eu não sei como é que lê aqui no direito em inglês, mas ele, ao compartilhar, a pessoa se afastou. Ela não quis mais fazer o compromisso do batismo. Então isso mostra também que os mistérios de Deus, às vezes as pessoas não estão preparadas, né? Como o apóstolo Paulo falou, né? É leite antes de carne. E o próprio Heber C. Kimball, ele falou, olha, não compartilha essa parte com eles, compartilha os princípios do evangelho, tá bom? E aí, como as pessoas ali não obedeceu o que ele falou, a pessoa acabou se afastando ali e não assumiu o compromisso do batismo. Outra experiência que está no livro aqui, Revelação em Contexto, fala sobre Brigham Young, que Brigham Young também teve dificuldade, né, em digerir, né, essa grande revelação, essa grande visão. Ele conta que ele não negou ou se afastou, né, mas que foi difícil para ele até abrir o entendimento dele poder entender por causa das crenças que ele tinha, né. Ele já era um pastor antes, então ele tinha alguns ensinamentos que não batia ali com aquela visão, então ele teve essa dificuldade, mas depois ele realmente viu que era realmente de Deus essa grande visão aqui. E tem também o Elder Woodruff, né? Wilder Woodruff. Na época, em 1833, ele era um recém-converso. E ao receber a primeira visão, mesmo sendo um membro novo ali, né, ele falou que jamais sentiu um amor tão grande pelo Pai Celestial do que naquele momento em que a visão foi compartilhada com ele. Então veja que interessante, né? A mesma mensagem pode trazer reações diferentes nas pessoas. Então é nós que temos que estar preparados. Então convido você, sempre ao estudar a Escritura, orar a Deus para abrir os seus olhos, os seus entendimentos, os seus ouvidos, para que Deus ele possa revelar os seus mistérios a você. Bom, então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.